pedir a presença do rabino, porque um pouco mais problemático. Eu já pensei nesse processo daquele historiador, fez o historiador, quando abre esse áudio, o historiador perde a sua referência acadêmica, história, dialética, não? Fica como? Né? A história dele. E tem um livro também de um rabino, do estudioso do rabino Berkovich, ele também fala, existe o Deus se escondeu, em hebraico, Hester Panim, o rosto de Deus se esconde. É uma interpretação esse rosto de Deus se esconde, não é assim, saiu de cena, mas é também saiu de cena, porque, né, deixou os homens vivendo do jeito que é. Então, ele fala, Voltaire fala que existem duas explicações o sofrimento de inocência perante a lógica. Os dois primeiros capítulos de Gênesis referem duas explicações diferentes. No primeiro é o seguinte: a matéria simbólica do mal existia antes da criação do mundo. Antes de criar o mundo, já existia o mal. Por que ele acha isso? Porque ele fala assim, porque está escrito assim: a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Está escrito isso daí. O vazio, o abismo e a escuridão são matérias simbólicas do mal. O mal é o que tinha antes da criação da terra. É uma das explicações do Gênesis. O Gênesis tem essa frase que eu vou repetir para vocês. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O vazio, o abismo e a escuridão são matérias simbólicas do mal. E lá estavam antes do haja luz. Lembra? Gênesis, haja luz, vai haver a luz. Então, antes do haja luz, havia já o mal dentro do... Segundo uma das explicações do Gênesis. A segunda, já vou terminar. A segunda é o seguinte: em contraste com essa interpretação, a teologia dominante... os dois primeiros... Aqui. Em contraste com essa interpretação, a teologia dominante na época do francês Voltaire difundia a ideia de que Deus criara o mundo do nada. A explicação para a existência do mal se encontraria no segundo capítulo do Gênesis, em que o homem viola o mandamento de Deus, correto, Eva, né? Teria com seu pecado aberto portas e janelas para catástrofes, desditas e infortúnios. Duas explicações por Gênesis nessa matéria sobre Voltaire, sobre o homem, sobre o bem e o mal, para tentar falar por que os inocentes pagam tão caro se Deus é onipotente, se Deus é bondoso. Então, duas explicações. A primeira é que já havia o mal antes da terra, antes do haja luz, então já havia, né? E a outra é que, por causa do homem pecando, é que realmente o mal se introduziu e tal. Isso a gente já falou no começo do curso, né? Sobre o bem e o mal, a gente fez a pergunta: o homem desde a Segunda Guerra Mundial, desde o Holocausto, olha só, ele melhorou ou piorou? A Berenice falou que, você falava que ele continua a mesma coisa. Eduardo, né? E Eduardo falou que melhorou. A partir do momento que tem tribunal que julgam as pessoas, tribunal de Haia, tribunal disso, tribunal daquilo, então o homem melhorou. E ficou essa pergunta: o homem melhorou, e a gente vê as guerras de hoje, acompanha o que está acontecendo no mundo, e essa pergunta: o homem é do bem, o homem é do mal, e onde esteve Deus durante a Segunda Guerra Mundial? Essa é a pergunta que o Berkovich fala no livro dele, Faith After Holocaust, fé depois do Holocausto, como ser fé depois do Holocausto. Eu não sei se tem em português, daí, mas dá para encontrar na internet, chama Fé depois do Holocausto, todo um tratado sobre presença de Deus, correto? Presença ou não presença de Deus. Então. Eu trouxe hoje, eu convidei o rabino Pinto, Sami Pinto, ele é diretor do IAPNE, é um colégio aqui na rua Padre João Manuel da Nova, um colégio com excelente aproveitamento, tudo hebraico, português, mas ele também tem uma formação de rabino em Jerusalém, correto? E é formado aí da superintendência de economia na UFRJ. Ele é economista carioca, pessoal, economista carioca. Desconfie. Fala em português. Então, pessoal, toda essa, porque a gente vem até hoje está na coisa do acadêmico, você viu o banco, tivemos uma testemunha que passou por campo de concentração, é toda uma visão. Eu acho que com a presença do rabino, isso muda um pouquinho, porque a gente não tem só uma visão, tem uma outra visão, uma outra leitura, uma outra ordem. Então eu queria convidar o rabino para vir aqui,
Tânia, ele vai conversar com vocês. Eu queria agradecer primeiro o convite, a aceitação do convite de vir aqui para a academia, o Rabinato vir para a academia. Muito obrigado pelo convite. E eu acho que ele tem coisas assim a falar, coisas assim. O primeiro semestre deles não eram meus alunos, veio o Rabino Chico Pasternak, o Rabino Santos conhece. Agora é uma visão do Rabino Santos, tem nada a ver com os outros rabinos. Então, se o senhor prefere falar tudo, depois as pessoas falam. Bom, a metodologia, se o senhor quiser, a água. Essa água é para mim. Essa água você ela já foi analisada. Ela é caché. Caché. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pequena introdução, né? Acho que assim vai permitir vocês ficarem mais à vontade para fazer as perguntas, né? Eu preparei algumas reflexões, certo? E em cima dessas reflexões, nós podemos, sem dúvida nenhuma, começar a nossa conversa. Eu vou preparar aqui minhas observações. Tudo bem. Pessoal, depois eu estou pedindo para vocês uma avaliação. Depois eu tenho mais coisa de avaliação. E na última aula eu vou escrever para vocês esse livro. Vai ser um brinde para vocês. Yossel Jacob, o Dirige-se a Deus, já ouviu falar, já leu aquela. É um livro importantíssimo que faz uma reflexão, assim, é uma coisa dura de ler, mas é uma coisa dura, mas ao mesmo tempo muito profunda. Então, vai ter um presentinho para vocês aí por dentro. Tá? Depois a gente fala isso aí, vamos lá. Bom, então assim, eu agradeço o convite do Sr. Davi. Na verdade, me foi pedido para refletir com vocês onde estava Deus no Holocausto. Responder essa pergunta, ela é muito difícil. Mas antes de refletir sobre a pergunta, eu quero fazer outras coisas. Bem característico da cultura judaica, né? Você pergunta alguma coisa assim, um rabino e responde outra pergunta. Né? E aí vamos perguntando. Na verdade, o Talmud, a literatura rabínica, ele afirma que os questionamentos são as portas do conhecimento. O conhecimento não se produz sem pensar. Então, as perguntas estão sendo feitas. Quando a gente pergunta aonde estava Deus no Holocausto, também me vem na cabeça, no meu coração, onde estava Deus na destruição do primeiro grande templo de Jerusalém pelos babilônios. Se olharmos os textos bíblicos, é uma tragédia. Onde estava Deus na destruição do segundo grande templo de Jerusalém pelos romanos? E onde estava Deus em todo o sofrimento produzido pelos romanos quando ocuparam a terra de Israel? Era um massacre de crianças, mulheres violentadas, crianças que eram retiradas à força das mãos de suas respectivas mães, judeus que eram jogados em covas de leões, famintos. Então havia sofrimento atrás de sofrimento, que me permite dizer também onde estava Deus durante quase 400 anos de cristão. Então, a pergunta aonde estava Deus, na verdade, remetia a pergunta onde estava Deus em outros episódios históricos que nós poderíamos, eu vim aqui
entendendo a proposta da reflexão do Holocausto e com vocês reproduzi alguns episódios históricos pertencentes à história do povo de Israel. Mas poderíamos, sem dúvida nenhuma, fazer isso para a história da humanidade, de uma forma geral. Poderíamos começar a Israel, por exemplo, hoje, como está tendo um massacre. E poderíamos continuar a perguntar onde está Deus? Faz um mês, infelizmente, visitar uma família. Tinha lá uma criança que estava sofrendo de câncer. A criança não resistiu e faleceu. Para a mãe dessa criança, tudo foi um holocausto. Eu também perguntei onde estava Deus naquele momento. O que fez aquela criança para ter um desfecho da forma que testemunhamos lá, acompanhamos o sofrimento. Mas também poderíamos perguntar onde estava Deus em um acidente de carro, onde uma família inteira que foi um acidente antes do bebê. O bebê sobreviveu milagrosamente. Perdeu o pai, a mãe, os irmãos, e o bebê jogado pela força, né, da colisão, jogado para fora da força da colisão, apareceu um pouquinho arranhado de um lado e do outro, estava inteiro. Então, as perguntas, né, que nós podemos ampliar, elas são inúmeras. E aí se faz necessário, ao meu ver, um pouquinho de organização sobre essa análise do mal. Né? Primeiro, que o judaísmo ele propõe a gente pensar em 3 tipos de mal. E desses 3 tipos de mal, classificarmos em mais 2 subgrupos. O primeiro mal, ele é o mal que nós chamamos de mal físico. É a doença, por exemplo. Esse mal, ele existe. O segundo tipo de mal, ele é o mal sobrenatural. Normalmente, a gente entende como um mal sobrenatural é um acidente climático, né? Uma coisa que devasta uma região inteira, um tsunami. Né? É realmente algo como um terremoto. Isso é um mal. O terceiro é o mal moral. É o mal produzido pelo próprio homem. E uma vez que a gente consegue classificar, né, prestando um pouco da literatura rabínica, judaica, e dividindo bem esses maus, uma coisa a gente já pode concluir: que cada mal tem a sua própria existência, tem as suas regras, e uma não ensina para a outra. O mal físico tem as suas regras, o mal sobrenatural, vamos chamá-lo assim, tem as suas regras, e o mal moral também tem as suas regras, e um não ensina para o outro. E se nós fizermos ainda mais, poderíamos falar que existe um mal particular e um mal coletivo. Mal que está endereçado à pessoa específica. Então é o caso daquela criança que
estava sofrendo a doença. E aí, vascular, circunscrito, e é um mal, sim. Mas existe o tsunami, que assombrou lá a área, ou terremoto na Turquia, ou agora, recentemente, em Nova York, né? Passou lá um fenômeno que deixou também Nova York, né, em estado de tensão completa. Esses são acidentes climáticos que produzem mal, e este mal também tem as suas regras. Poderia ser particular, mas ele não foi. Foi coletivo, atingiu toda uma região. E o mal moral, né, que aí sim, o mal moral, ele é produzido pelo próprio homem. E a pergunta está aonde Deus se coloca, seja no mal físico, seja no mal sobrenatural, seja no mal moral. Eu escrevi mais coisas, mas eu vou interromper aqui para ouvir já o que vocês acham dessa pequena introdução, para ver se essa pequena introdução já produz aí um diálogo com vocês. Eu posso fazer uma pergunta? Esse mal moral, criança inocente, como que existe criança pequena que já tem esse mal moral? Ou é a criança adquire? O pessoal lá da Revolução Francesa fala que a criança nasce inocente, vai se tornando ruim, conforme vai coabitando vai se contaminando. Então eu queria saber se a criança já tem moral, ela tem moral para poder distribuir as coisas, ou a partir de uma certa idade. Há um consenso na filosofia, né, que torna-se moral, né, não nasce, ninguém nasce, né, com as questões da moralidade resolvida, seja por um lado ou por outro. Torna. Há um consenso filosófico. Entretanto, no ponto de vista do misticismo judaico, nós, ser humano, nasce extremamente egoísta. Você vê que a criança quer tudo para ela. Na hora que ela quer, quando ela quer, e aí você não atende ela. Ela vai beber fora. Criança também não aceita dividir brinquedos. Normalmente a adaptação de uma criança quando vai à escola, né, é incrível. A criança não está acostumada a dividir espaço, não está acostumada a guardar o brinquedo. Às vezes aprende na escola, né? Na casa ela é um pequeno tirano. Quando chega na escola, tem uma fala de professora, recolhe. E ela não está entendendo, volta aqui, vamos pegar junto, vou pegar um, você pega um, vamos botar ali na frente do brinquedo. A criança tem uma tendência a pensar exclusivamente nela, não pensar no outro. Educação é, na verdade, fazer com que as pessoas pensem no outro. Né? Então, o mal moral, no ponto de vista judaico, é quando não há a presença da educação. Deixa ele egocêntrico, e o egocentrismo produzirá cada vez mais o mal, caso não haja uma mão educadora. Então há uma discussão interessante entre o misticismo judaico e a filosofia. Não é como Rousseau que dizer que a sociedade estraga o homem, e sim, o misticismo judaico dialoga com o Rousseau dizendo não. A criança também é egocêntrica, ela é extremamente egoísta e precisa da mão do adulto para educá-la. Então, tudo relativo. Né? O misticismo judaico vê o adulto com autoridade moral para educar a criança, e a criança necessitando desse agente da educação, e o Rousseau está dando uma crítica aos adultos da sua época,
dizendo que mais do que educar e ajudar a formar, eles ajudam a deformar. Então nós estamos aí num debate interessante. Né? Um debate interessante. Depende da comunidade local e exercitar depende do adulto, mas na criança não depende. A criança ela é egoísta e não a faz ser melhor. Se a gente tem uma ideia, quando tiver um bebê, a gente olha para ele e fala que ele é um anjo. Né? Ai, que bonitinho, ele é um anjo. Até não começar a acordar a mãe e o pai durante 20 noites seguidas. Eu não acho depois que o pai e a mãe estão achando que ele é um anjinho. Né? É porque se fosse um anjinho não incomodava bem às 3 da manhã. Né? Se fosse um anjinho, incomodava às 9. Às 9 da manhã estava de acordo, porque ele é um anjo. Né? Aliás, pergunte para uma mãe, para um pai, né? E o seu filho, tem acordado você? Não, ele é um anjo, só acorda as outras. Então pronto. Aí você já vê, né? O adulto entende que o bebê, por natureza, não é que ele é bonzinho ou não, por natureza. Quando ele está com fome, alguma coisa o incomoda, ele grita, ele chora, ele quer você do lado imediatamente. E aí você o que é. Então, independe do bebê. Já o adulto depende. Tem adulto que faz a ação correta e há adulto que faz a ação incorreta. Pois não, você chama... Oi, Letícia. O Índio não concorda em parte com o Robson. Fala mais. Porque Robson é o oposto de Rousseau. Ele diz que a sociedade ajuda a moldar. O ser humano é egoísta e por causa da sociedade, as leis moldam. E já o Rousseau diz que não, mas ao contrário, que o ser humano é puro e que a sociedade é. Eu acho que o ele não é que ele concorda ou discorda, ele vai dialogar. Né? E tudo é muito relativo. Né? O Rousseau teve o seu momento histórico para falar o que falou e teve suas razões. E o Robson teve suas razões para falar o que falou. São meias verdades. Né? São meias verdades. A verdade por inteiro é a inteligência do homem espiritual de entender, de aplicar. De fato, a criança é egocêntrica, de fato. Né? E de fato, se o homem agindo de forma devida, ele pode virar uma sociedade que vai tirar o egocentrismo do homem, do bebê. Está correto. Estamos de acordo. Agora, como a Denise falou, se o homem não fizer o trabalho dele, o homem adulto, não fizer o trabalho dele, aí o Rousseau vai crescer. Se o homem fizer o trabalho dele, o Rousseau fica pequenininho, o homem cresce. Isso é o livre-arbítrio. Aqui é o livre-arbítrio disso daí, né? Daí fala de um livre-arbítrio. Depende muito como o homem vai atuar. Mas depende muito como o homem vai atuar. Somos livres para isso. Para fazer o correto ou fazer o errado. Aqui, ó. Pois não, Eduardo. O senhor falou que onde estava Deus quando jogou o carro. Assim, vamos supor que ele seja um pai. Né? Eles colocam na vida. Não dá para ele intervindo toda hora. Vamos supor a religião. Religião seria onde o homem tem que seguir. Independente da religião. Não dá para ele ser do livre-arbítrio também. Não dá para ele ficar interferindo em tudo. Ele dá vida para o homem tem o livre-arbítrio, tem a religião e tem que seguir o caminho. Não dá para ele intervir em guerra. Tem que seguir conforme ele indicou. Não consigo serviço à criança, ele é a vida. Eu vou continuar. Você me deu a oportunidade de eu seguir mais algumas coisas. Ok? Acho interessantíssimo que você. Onde começou tudo isso? Eu trouxe aqui comigo uma Bíblia. Não? Uma Bíblia, sabe, a Bíblia hebraica. Né? Sabe a diferença? A Bíblia hebraica é uma Bíblia onde tem todo o Velho Testamento. Né? Na verdade,
Tudo começou no episódio de Caim e Abel. É Gênesis. Ele está falando de Gênesis. Caim e Abel diz o seguinte, eu vou ler rapidinho. Aparentemente, Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel, 2. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E foi no fim de dias que Caim trouxe uma oferenda a Deus do fruto da terra. E Abel também trouxe das melhores das suas ovelhas e das gorduras dela. E o Eterno voltou-se para a oferenda de Abel, mas para Caim a sua oferenda não se voltou. Conhece o episódio bíblico? E aí, Caim irou-se muito, porque Deus teria acolhido a oferenda de Abel e não teria acolhido a oferenda de Caim. Lembrando, os dois ofereceram. Um, produtos agrícolas, outro, animal. Muito bem. Aí, de repente, Caim disse a Abel alguma coisa, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ora, foi o primeiro homicídio da humanidade. E nesse homicídio, foi-se embora, a julgar só pelo texto literal da Bíblia, 25% da humanidade. Que tinha Adão, Eva, Caim, Abel. Se o Abel sai, 25% da humanidade é muita gente. Aliás, o Holocausto eliminou 1/3 do povo humano. 1/3. Aqui, eliminou-se 25%, 1/4 da humanidade. Aí eu perguntei, onde estava Deus na destruição do primeiro tempo de Israel? Onde estava Deus na destruição do segundo tempo de Israel? Onde estava Deus naqueles episódios todos? Onde estava Deus agora? Por que Deus não interveio aqui e não deixou que Caim matasse Abel? Desculpa, Sabino, mas ele interveio, ele pediu a oferenda de um do que do outro, ele interveio. Não? Não, ele não interveio. Eu quero isso me causou a morte. Mas, muito bem. Mas sabe o que? Parece livre-arbítrio de Deus. Mas por que Deus não interveio lá? Eu posso gostar de um e o outro justifica o outro tira a vida. Onde estava Deus no episódio de Caim e Abel? Então, assim. Sorry. Caim e Abel estavam no jardim do Éden. Deus podia ter intervido, não interveio. Então, quando alguém pergunta onde estava Deus no holocausto, onde estava Deus no holocausto? Estava lá. Onde estava Deus na destruição do segundo tempo? Estava lá. Ué, vocês acham que foi dormir? Foi dormir, não viu. Onde estava Deus com todo o sofrimento provocado pelos romanos? Onde estava Deus? Deus estava lá.
Deus no episódio de Caim e Abel? Estava lá. Estava lá. Bom, mas tá bom. Ok. Se ele estava lá, o que ele fez? O que ele fez? Ele fez o seguinte. E Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão Abel? Aí o Caim respondeu: eu não sei. Por acaso eu sou agora o guardião do meu irmão? Aí Deus pergunta: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Então, quando alguém pergunta, e essa é a minha resposta inicial do pensamento judaico, onde estava Deus no holocausto? Aonde estava Deus em todos os outros sofrimentos? Deus estava lá. Só que quem faz a pergunta não é o homem, é Deus. Aonde estava Caim? Que fez Caim? Por que você fez isso? Quando a gente fala onde estava Deus no holocausto, a gente tem que responder: Deus estava lá. Mas sabe o que estava fazendo? Ele estava perguntando para o homem: onde você está? O que você fez? Homem. E aí a gente poderia, numa galeria de filósofos tão expressivos da humanidade, no iluminismo judeu, então Deus estaria no holocausto perguntando a ele: o que vocês fizeram? Matar? Assassinar? 6 milhões de pessoas. Onde você está? A pergunta não é onde Deus está. A pergunta é onde o homem. E aonde eu aprendi isso? Daqui. No primeiro episódio do homicídio. O primeiro homicídio de Caim e Abel já ensinou que fraquezas humanas podem levar a um querer desejar eliminar o outro. E Deus, Eduardo e o Eduardo falam muito bem, não vai fazendo intervenções. Não pode. Isso é uma regra aqui do jogo da humanidade. Mas Deus está lá. E Deus está perguntando para cada um de nós, e a nossa consciência terá que responder onde nós estamos, o que nós fizemos, ou o que deixamos de fazer. Pois não, a senhora se chama Mariana. Ok, Mariana. Então, interessante que quando ocorreu que ele pediu para Abraão levar todos os filhos, para sacrificar, Deus interviu, né? Na hora H, quando Abraão levou o filho para sacrificar, porque Deus estava pedindo isso a ele, Deus aceita aparecer no cordeiro, né? É diferente. É diferente. Mas é bom, boa pergunta. O episódio é diferente. É que ele não inicia a vontade. Não. No episódio do Caim e Abel, nós vamos falar sobre essa letra, no texto, que ali é o mal moral. Ali é o mal moral. No episódio do Abrão, primeiro que não tem mal, aparentemente não tem mal, né? Está provando a fé do Abrão. Até onde ele vai? Até onde ele sacrifica? Então, ele foi atendendo. Como você está atendendo os testes, então eu já vou te dar a solução. Muito dos sofrimentos, que nós não estamos aqui, a sua pergunta, esse não é pergunta, a sua colocação, você não perguntou, você fez uma boa colocação. A sua colocação remete como entender o sofrimento. É outra pergunta. Isso gera um outro raciocínio. Como entender sofrimento? Porque às vezes nós sofremos pensando que é um mal. E na verdade, no prisma judaico, sofrimento
é um teste para desenvolver todo o seu potencial. Abraão tinha um potencial tão grande que ele foi testado e ele suportou o teste e aí foi recompensado. Às vezes, isso pode vir a uma pessoa com um emprego. Ele está no sofrimento. Olha, imagina. Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. No primeiro dia, como ele estava? Ele estava sorridente? Não, ele estava sofrendo. No segundo dia também está sofrendo. O que ele vai falar para a esposa dele? Eles passaram 100 anos sem ter filhos. Aí, de repente, vão tirar o filho dele. Um sofrimento bárbaro. Né? Para como lidar com o sofrimento. O sofrimento pode ser emprego, o sofrimento pode ser crise conjugal, pode ser crise no trabalho, relacionamento com o patrão, enfim, uma série de sofrimentos. E o sofrimento de Jó, aquele que sofre, ele é o que sofre mais, é isso? É o simbolismo do sofrimento total, é isso? Mais ou menos o que eu estou querendo falar? Não era emprego, é filho, sei lá. Não, dentro dessa coisa de sofrimento, né? E a paciência de Jó. Já que tocaram no Jó. Tocaram no Jó. O Jó, o livro Jó, ele tem um objetivo amplo, macro. Qual é o objetivo do livro? Ler o livro Jó. Quem estuda? Você sabe que no judaísmo não basta ler, estudar. Ler apenas a primeira superfície do estudo. Aliás, você sabe que também, vocês são uma oportunidade de falar com o rabino, nós, em seminários rabínicos, não lemos em silêncio, lemos em voz alta. A biblioteca do seminário rabínico é um barulho só. Está escrito lá, não faça silêncio. Mas o livro tem. Não, o texto de ter um atrapalha o outro. Por exemplo, você vai na biblioteca da USP, não me lembro, né? Já passei algum tempo por aqui também. Então, já pediu um livro. Aí você, não, você tem um livro de Manuel Kant. Eu falei, não. Aí a bibliotecária, né? Vira comigo. Vou dizer uma coisa, no mundo judaico, ele prestou atenção na minha pergunta e não está prestando atenção no que está estudando. O silêncio para mim me incomoda. Você está falando de ficarem calados, eu vou sair daqui incomodado. Você entra no seminário rabínico, desculpa, eu vou fazer só uma dramatização. Rabi não falou isso, não! Rabi Efraim falou isso, você está errado, mas é aqui com vocês, é esse. Você entra assim, se vocês não estão acostumados, vocês vão estar. Ele me levou para uma feira livre. Um mercadão. Não, um mercadão. Conhecimento é produzido de barulho. Conhecimento é produzido de barulho. Voz ativa. Tem outra coisa também, seminário rabínico que a gente aprendeu. Sabe quantas aulas eu tive com os meus mestres? Uma por semana. Uma. Bom, eu fui fazer o restante das horas da semana e os dias da semana. Era estudo entre grupos. Se desenvolvia o autodidativo. Poucas aulas, raras aulas,
É verdade. Grandes almas. Era uma vez por semana tão esperada. Era tão esperada que a gente acreditou tanto. Já nos degustamos, já pesquisamos, já falamos quem tem a razão sou eu, é ele, é aquele. Não. Agora todo mundo assim. Vamos ver o que o nosso mestre vai falar. E aí tem aquelas brincadeiras, né? Quem estava com a razão na semana? Às vezes eu ganhava, às vezes perdia, outros ganhavam, isso foi produzindo em nós, né, o gosto do saber, o gosto de dividir também, né, de aprender com o colega, de pesquisar, de ir mais pronto para as aulas. E aí a aula era uma vez por semana, 2 horinhas, resolvido. Mas voltando então para a nossa sofrimento, é teste. Mal moral não é teste, não. Mal moral é mal moral. É mal. Ele está em Linhares. E aí Deus estaria falando. Ele que pergunta. Quem pergunta, quem deveria perguntar, não somos nós. Porque nós somos o que estamos fazendo. Ué, nós temos o direito de perguntar o mal que nós mesmos proporcionamos. Nós produzimos o mal e eu pergunto: onde ele está? Onde ele está fazendo? Vocês conseguem? Se eu não colocar os meus filhos na escola, se eu não incentivar meus filhos ao futuro, a ciência, a música, a espiritualidade, a religião, ao esporte, se eu não colocar todo esse cardápio na frente dele, e deixo ele em frente dos aparelhos eletrônicos, dos brinquedos, jogos eletrônicos. Vocês vão vir lá. Aí eu vejo o futuro dele, aí eu vou lá, eu pego minha mão, Deus, onde você está? Olha o que está aí do meu filho. Ai, meu Deus, vai falar, eu estou aqui. Eu estou aqui. O que você fizeste com o seu filho? Você deixou ele na frente de aparelhos eletrônicos, está toda a boa para fazer no mundo, na frente. Você vai fazer isso? Você pergunta, que pergunta sou eu? Eu te coloquei no mundo para desenvolver a habilidade, ajudar o próximo, desenvolver a sociedade. Ao invés de produzir o bem coletivo, você produz o mal. Mal individual, mal coletivo, de âmbito moral. Porque o holocausto, na visão que nós temos, é um mal moral. É um mal moral. Quem tem que ir sentar nos bancos dos réus é a humanidade. Como nós. Nós produzimos isso. Nós fizemos. Foi uma ciência. Eu não sei. Eu tive já a oportunidade, como educador, de ir até a Polônia. E eu levei alunos até a Polônia. Os campos de concentração e extermínio de Auschwitz é uma indústria da morte. Olha que eu li bastante, olha que eu vi muitos filmes, mas o impacto, quando eu pisei lá, de ver o campo enorme, é uma indústria, uma coisa enorme. Quando eu vou entrando nos departamentos do campo, uma ciência de como matar. Com gás, com a quantidade de gás. Não foi um impulso. Qual era o gás? O nome do gás? Qual era a quantidade que mata? Qual é a quantidade que faz sofrer?
quanto tempo o ser humano resiste. Tudo lá documentado. Isso é um mal moral. Não podemos retirar a pergunta do endereço correto. Onde nós estávamos? Onde estava o berço da Europa, do iluminismo, do humanismo? Faz uma coisa dessa. Pega as grandes faculdades. Que discípulos ficou dos grandes filósofos para produzir uma indústria da morte? Essa pergunta, que começou com Deus a Caim, ela se reproduz aqui, no Holocausto. E ela se reproduzirá em todos os episódios históricos, quando nós encontraremos mal moral produzido pelo homem contra qualquer povo, contra qualquer raça, povo, nação, não importa. O mal moral, ele é uma pergunta que Deus fará ao homem constantemente ao longo da história. Esse é o episódio do Caim. E o Jó? O Jó é diferente. Foi ali que foi a pergunta. O Jó. O Jó é diferente. Jó, ele teve um mal dele. Teve um mal físico. O Jó não ensina o local. Mas ele ensina uma coisa. O Jó pode nos ensinar uma coisa. Qual foi a dificuldade do Jó? Você sabe qual foi a dificuldade do Jó? Que o Jó queria entender os caminhos de Deus. Aí entender os caminhos de Deus não dá para fazer isso. Eu até separei Jó. Eu imaginei que não perguntava Jó. Ó, Jó capítulo 16, versículo 18, vou ler em português. Ó terra, não venhas a cobrir meu sangue, e que não encontre meu clamor lugar em que venha a cessar. Ou seja, não me cai. Não me cai. Eu estou entendendo. Tanto sofrimento, tanto mal físico, perdeu os filhos, perdeu isso, doente, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Todo o mal físico, você possa imaginar. Mas ele não sofreu de mal moral. Então Jó não ensina para o local. Essa é a minha visão. Esse é o meu pensamento. Assim eu entendi nos meus estudos. Não ensino. Isso aqui é bom para o mal físico. Tem uma outra passagem do Jó que eu também deparei. Que diz o seguinte: Jó, depois de pensar, dialogar com Deus, diz o Jó, finalzinho do livro, capítulo 42, é o último capítulo. Eu diria que ele estava desistindo já, né? Ele quer entender os caminhos de Deus. Meus ouvidos sempre escutavam sobre ti, mas agora, finalmente, te enxergam meus olhos. O que eu vi? Ouvi as explicações, ouvi o que você faz, ouvi. Agora eu estou enxergando. Quer dizer, né? Sempre me falaram que o tesouro estava no tal lugar. Agora eu estou vendo o tesouro. O campo da visão, aqui na profecia, é uma compreensão mais profunda. Né? Consigo enxergar, não só ouvir. Retrato-me de minhas palavras. Provavelmente, Jó estava colocando Deus no banco do réu. Deus pensa aqui no réu, não pecado, você fez comigo, eu não merecia, meu filho não merecia, minha filha não isso, e ele começou a botar Deus no réu. Porque, parará, tal.
mal físico, hein? Vou ficar toda hora lembrando você. É mal físico, hein? Aí, ele se arrepende. Ele conseguiu enxergar, percebendo que nada mais sou que pó e cinza. O Jó chegou na humildade, falar, não dá para entender o caminho de Deus. Não dá para entender. O mal físico, diferente do Abraão, que é sofrimento. Ele sofreu ali naquilo que Deus falou para ele, vai sacrificar seu filho. Puxa vida. Quer ver? Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu agora, meu filho mais velho, ele terminou o seminário, primeira parte do seminário. Agora, ele vai estudar em Jerusalém, como eu estudei. Minha esposa está chorando. Está no sofrimento só. Isso aí, é sofrimento. Apesar que o pai também não sofre. O pai todo mundo de vontade, mandando ele embora de casa. Choraremos no aeroporto. Mas isso é um sofrimento. Esse sofrimento é difícil de testar. Diferente. Não estou produzindo mal. É uma pena, eu senti saudade. Vai ter muita coisa aí. Mas é um sofrimento que poderá ser canalizado com uma elevação. Então, foi o que Abraão fez. Pois não. E a legítima defesa? Alguém não está por maldade, mal moral, e eu me defendo, mas eu não tenho maldade. Como que isso está sendo? A legítima defesa é um bem. É um bem moral. A legítima defesa é um bem moral. Porque se nós não fizermos o uso de uma das virtudes mais divinas, que é a justiça, nós corremos o risco do mal moral dominar. Agora, como ele é tão relativo, né? A legítima defesa é tão relativo, que todo mundo vai falar, não, ele quer me matar, mas ele nunca vai saber se queria ou não queria. Então a gente sempre espera, né, um julgamento mais, digamos assim, neutro. Daí a necessidade, né, da legítima defesa sempre ter um embasamento, digamos assim, legal. Né? Mas um perigo que a gente poderia estar precipitadamente usando a legítima defesa e a gente não sabe. Né? Então, legítima defesa, em tese, é um bem moral. Impede a proliferação do mal moral. Está correto, está justificado. Bom, então Jó, com todo o respeito, é um livro de sofrimento e de mal físico. Em que o Jó tenta entender os caminhos de Deus, é porque aquela criança que eu me referi no início da nossa conversa, aí eu vou ficar fazendo perguntas para o Jó. E se eu vou ficar fazendo perguntas, pega aquela criança de infância, eu vou chegar no final, meus ouvidos têm que estudar sobre ti, mas agora se enxergam meus olhos, retrato as minhas palavras, eu botei Deus no banco de Israel, quando eu vi a criança no hospital indo embora, e me arrependo. Eu pó e cinza, não dá. Tem situações que não tem condições de passar. Agora é assim, no judaísmo, tem conteúdos que não dá para entender. Mas o Jó ensina que não é conteúdo que não dá para entender. Aqui é a conduta de Deus na história que não dá para entender. Essa criança que foi embora não tem como explicar. Eu sou humilde o suficiente para dizer, não fiz essa criança que foi embora, que eu estou referindo, é diferente de uma criança que estava
em Auschwitz, indo para a morte no colo da mãe, o mal, que uma sofreu uma doença física, a outra não tinha doença física, mas estava indo no sentimento e viu o caçamba de graça. É a vítima do mal moral. São duas vítimas diferentes. Uma criança morreu de saúde e outra morreu de, sei lá, ideologia dos homens. Não, mal moral Mal do moral, do mal homem. moral. É o mal moral do do homem. Matou uma criança. Falou. Fabiano, talvez, vamos dizer, Deus não seja só Pois não. talvez Deus não seja só no mal moral, né? Não pode imaginar dessa forma. Por quê? Porque o mal físico e o sobrenatural é impossível você imaginar que milhares de crianças mortas no tsunami, coisa assim, que consciência pode ter, vamos dizer assim, que Deus pode tentar incutir, enfim, uma coisa que foge do nosso controle. A questão, eu acho que a gente poderia só questionar mesmo, eu acho que o mal moral, né? Eu penso dessa forma, né? Então, e outra coisa, diante Repita, que eu não entendi. Você acha que... Só o mal moral pode ser criticado. eu acho que, assim, o mal físico e o mal sobrenatural, eu acho que não há como questionar a interferência de Deus, isso acho que não existe interferência, vamos dizer assim, de Deus, que seria uma consciência para o homem. O homem não pode ter consciência de um fenômeno sobrenatural que resultou na morte de pessoas, né? Isso eu acho que não caberia a interferência de Deus no fenômeno dele, que é um fenômeno natural, matemático, físico. Digamos assim, ou uma criança com câncer, isso se justifica cientificamente, né? A ciência explica exatamente por que ela chegou no câncer e por que ela morreu, entendeu? E vamos dizer assim, se a medicina interferir nessa criança, ela pode viver mais um tempo, né? Assim, até mesmo sobreviver. Então aí não tem uma interferência, vamos dizer, direta de uma consciência do evento, né? Pegando, por exemplo, o caso do Holocausto, que o senhor colocou que o Holocausto vamos dizer assim, a culpabilidade seria uma culpabilidade geral, né? Mas eu acho que todos nós que conhecemos o Holocausto refletimos a respeito do Holocausto. E com certeza daqui não vai sair mais nenhum perpetrador do Holocausto. Agora, os perpetradores do Holocausto, se fizeram o Holocausto, ainda se mantiveram até o último dia conscientes de que o que eles fizeram era correto, né? Eles fizeram o que era certo de ser feito, né? Então, para esses perpetradores não adiantou, vamos dizer, a interferência assim, da consciência divina, coisa assim. Então, me faz um pouco talvez assim, de que modo Deus consegue atingir um indivíduo que faz ação, né? Não consegue atingir esse indivíduo, mas consegue atingir os indivíduos que não fizeram ação. Eu até acho interessante que esses indivíduos que fizeram a ação, né, vamos dizer, do Holocausto, esses indivíduos eles são uma minoria, vamos dizer assim. Uma minoria cuja maioria controlou, né? Eu penso dessa forma. A gente tem ódio deles, então a gente tem controle sobre eles. A gente repudia o que eles fizeram, a gente tem consciência sobre as ações que eles fizeram. Então eu acho que Deus agiu sobre a gente, vamos dizer assim. Só que por que não sobre eles, assim, do tipo, me arrependido, por exemplo? Porque seria estranho o indivíduo que faz uma ação dessa, de uma natureza dessa, enfim, e não chegar e falar, poxa, eu me arrependo, né? Eu acho que deixei o filho também. Mas ele vai lá e ele mantém a força um minuto, né? Qual seria a pena desse indivíduo, né? Então, Viu, Rabino? Por que botar a humanidade inteira em julgamento? Por que Deus bota a humanidade inteira em julgamento? E não só os alemães? Que foram os maus, the bad boys, né? Professor, colocar a humanidade em julgamento, eu acho que foi muito importante, porque eu acho que quando
gente fica impressionado, e a gente, enfim, a gente sabe, acha que o Simon podia ter feito mais, sabe, essas coisas, e a gente, poxa, eu gostaria de ter vivido aquele tempo para ajudar o Simon a caçar esses navios, enfim, sabe, a gente quer, de alguma forma, ter feito alguma coisa. Ou será que em São Paulo ainda tem algum alemão que é mais ou menos isso. Então a gente aprendeu a lição, né? Eu acho que o fenômeno do mal moral nos ensinou, né? Nos lapidou, vamos dizer assim. Daqui não vai sair mais um Hitler. Agora, é incrível como é que o indivíduo que faz a ação, né? Do mal moral, como o Ramiro falou, que eu acho que é o mal que Deus está sempre rodeando esse mal, por exemplo. Então, por que esses indivíduos que cometem esses genocídios, eles não. Deus não toca assim, o indivíduo, não consegue chegar nesse indivíduo. Permite eu responder primeiro para ele, já te passo. Henrique, né? Eu imaginei que alguém ia fazer esse tipo de informação, eu já preparei aqui. Ou seja, não sei a Bíblia toda de cabeça, tá? Eu vim preparado. Então, por favor, até marcado. Jeremias capítulo 12. Profeta Jeremias. Ele diz o seguinte, capítulo 2. Tu és justo, ó Eterno. Não posso entender contigo. Entretanto, contigo questionarei. Por que prospera o caminho do malvado? O mal moral está aí, está sendo produzido, está prosperando. Aliás, o impacto dessa prosperidade é o que, entre aspas, os físicos chamam de lei de Gerson. Né? Aproveita, você está para. Não, mas isso não é correto. Moralmente isso está errado. Mas todo mundo faz, cara. Senão você não vai crescer. Né? E a questão da dúvida moral da corrupção. Né? Então, o profeta testemunhou a destruição do primeiro tempo. Ele está falando do mal moral agora. Então é muito importante estudarmos e sempre classificar o mal. Estamos falando do físico, do moral, do sobrenatural. Porque isso ajuda muito porque também dialogar com os textos. Então aqui ele está falando o quê? Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ao invadir e destruir Israel e o primeiro templo, arrancou crianças da mão das mães, assassinou mulheres. E o Jeremias, vendo que o Nabucodonosor era a potência da Babilônia. Então ele pergunta, por que prospera o caminho do malvado? Por que se sentem seguros os que agem traiçoeiramente? Pergunta do profeta. Pergunta da eternidade nos nossos textos. Antiga, antes do Holocausto. O Holocausto não inovou nas suas dúvidas existenciais, nas suas dúvidas de fé. De forma alguma não coloca a fé fragilizada, não. Porque o mal moral já fazia parte da história da humanidade e os grandes personagens questionou. Então eu penso
Antes de concluir, vamos entrar no túnel do tempo, se fosse possível imaginar, que nós estávamos agora no Egito, na história do Êxodo. E aí a gente trabalha pela Folha de São Paulo. E aí somos jornalistas. Então aqui tem uma parte que é câmera, outro escreve, outro tira foto, outro filma. E de repente um mar vermelho se abre. Que mal é esse? Afinal de contas, o mar vermelho se abriu, né? E com mal, o mar vermelho fecha de repente e afoga todos os soldados. O que era bem para um, era mal para outro. Na verdade, nós jornalistas vamos lá escrever alguma coisa. O que a gente vai escrever? Vai escrever que houve lá um mal sobrenatural. Ó, uma coisa espetacular. Aqui um tsunami passou por aqui. Deus não pôde intervir. Como é que era? Deus não pôde intervir. Foi sim. Uma parte passou mesmo, a outra não. Como não pode intervir? Então nós achamos que também quando vem um acidente climático, não pode haver intervenção, não pode. Pode sim. Poder pode. Vejamos, se for tudo como está no relato bíblico, imagina, eu sempre fiquei pensando na praga do sangue, né? Imaginou? Sangue nas águas. Eu vou agora ao banheiro, né? Vou lavar a mão, acho que não é sangue. Uma coisa é no mínimo sobrenatural. Sobrenatural. Há uma intervenção. Existem intervenções também no campo que nós julgamos. E não vai acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer de uma pessoa, hoje falando de câncer, milagrosamente está completamente curado. Pode acontecer. Existem intervenções. A pergunta que se faz na religião é como é que se faz para obter esse merecimento, uma intervenção tão presente de Deus, ou no mal físico, ou no mal sobrenatural, ou até no mal moral. Como é que se faz por merecer uma intervenção divina? E a essa intervenção divina, o judaísmo vai denominar milagre. Aí é individual, né? Pode ser coletivo. Pode até ser que vai. Mas no episódio do Mar Vermelho, um povo inteiro passou no meio do mar. O povo inteiro. Mas será que todos os soldados, merecedores de afogar? É que nós temos dentro da psicologia humana, queremos julgar. Eu estou apenas relatando. Eu não estou julgando. Eu estou, de acordo com o relato, se estivéssemos lá como fazendo cobertura para a Folha de São Paulo, nós estaríamos falando de uma coisa sobrenatural. Ali não tem explicação natural para um mar se abrir, uma parte, uma multidão parte, e a outra multidão não. Então foi uma intervenção coletiva, para a coletividade. Mas aqui, não é que demais a Deus seja interferido em todos os maus? Eu acho. Será que não é pedir demais a ele? Eu acho que se a gente se limitar com Deus ao mal moral, eu acho que a gente consegue explicar muitas coisas. Agora, se a gente entender o Deus, o mal físico, o mal assim, orgânico, chamando de milagre, que é assim, eu falo que eu tenho formação em medicina, eu conheço bem os milagres, realmente é difícil. Não fica que chegou o indivíduo a melhorar tão rapidamente, a gente fica durante exames, a gente tem como explicar isso, mas a gente deixa a família achar que é milagre, assim. E as questões das intervenções sobrenaturais também. É aquilo que você falou. Então, Deus dá uma olhada geral, um apanhado geral, ou ele vai selecionando um por um? Você pega o tsunami que aconteceu. Como é que ele vai selecionar um por um? Então agora, o doutor Henrique.
Essa é a diferença do Deus do judaísmo e do Deus aristotélico. O Deus aristotélico diz o seguinte: Aristóteles acreditava em Deus. Só que ele acreditava que Deus não tem tempo para essas coisas. Se preocupar com alguém no meio do cidade, uma vida. Então Deus, Aristóteles diz o seguinte: escuta, O judeu acha que uma vida é o mundo inteiro. é um exatamente. O mundo inteiro. Então o Deus judaico, e aí vocês vão entender aonde teve o empate entre o judaísmo e o helenismo. Espera um minutinho, como é que é? Deus não. É que existe o conceito judaico da onipresença e onipotência de Deus. Mas não, Deus até nem estudar. Havia uma discussão na filosofia, vamos entrar na filosofia judaica, não na filosofia universal, entre dois grandes rabinos filósofos que discutiam sobre uma coisa que se chama Tari, que é aquele ambiente da barulheira lá da biblioteca Tari. Né? Eles não discutiram em silêncio, não. Era alta discussão. Se agora eu vou ali, ó, eu vou sair desse encontro com vocês e vejo uma folha cair de uma árvore. Não está caindo a folha. Tem uma razão para a queda dessa folha? Maimônides, grande filósofo do século XII na Espanha, diz uma regra. Se esse episódio não me tornará moralmente melhor, não tem explicação nenhuma. A folha não tem importância aqui. Maimônides. Em contrapartida, o rabino Shneor Zalman, do movimento racídico, até a folha que caiu, tem uma razão por que caiu. Isso é só para mostrar como o Deus da Aristóteles está tão distante do que o Deus que é orado no judaísmo. No mínimo, no mal físico, no sobrenatural. E até no moral, se quisermos. Podemos ter eles? Não é que teremos. Podemos, agora a regra da existência, a regra da existência está aí. O mal físico está aí, o mal sobrenatural está aí e o mal moral está aí. Com relação ao mal moral, Deus pergunta: cadê você? E com relação ao mal físico e o mal sobrenatural, o homem pergunta: cadê Deus? Né? E aí o Jó chega a concluir: olha, eu sou humilde, não dá para entender, cadê Deus? E com relação ao mal moral, Jeremias pergunta: por que os comandantes do mal proliferam? Então, olha aí, estão bem sucedidos. Por quê? Porque também ficamos sem é como se fosse. Existem essas células do mal que proliferam e ninguém. Não há uma forma da gente. É o ser humano combater. É o ser humano. O ser humano foge à regra. Né? O ser humano tem que. Porque a natureza do ser humano é a natureza animal. Se a gente for analisar toda a natureza, todos os animais, o comportamento do predador e presa, é uma coisa que a gente fica chocado. Minha esposa, eu quando assisto lá o mundo animal, ela troca disso, eu não gosto de ver o guepardo pegando filhote, normalmente é filhote, quase sempre assim. Quando eu fico de garra lá do bando, aí aquele bando que eu você. Quer dizer, aquilo lá, poxa, não existe moral. Não existe, eles não têm moral. Existe uma seleção, uma evolução que chegou aqui. Todos os animais, um come o outro, faz isso, faz aquilo. Deus não consegue.
Não. Deus não, por quê? Porque o animal não interessa a Deus, interessa, de certa forma. Aquilo lá é a regra. Mas Deus interfere onde tem homem. Ou através dos próprios homens. Tem uma passagem no Talmud que diz o seguinte: Deus vai interferir no homem, criou a mulher. Vou repetir. Deus vai interferir no homem, criou a mulher. Que é o equilíbrio. Porque a mulher tem as características, eu sei que nós homens não vamos gostar de ouvir. É verdade. Né? Porque a mulher. Verdade, foi que interferiu bem, né? Porque a mulher é a que tem maior semelhança a Deus. Porque ela sempre doa. Ela sempre doa. A doação está na mãe muito mais do que no pai. Está na mulher muito mais que no homem. Deus é doador. Deus não é devedor. Deus é doador. Devedor é o homem. E a mulher foi colocada no mundo, no campo existencial, para ajudar Deus, para ver se o homem para de ser devedor e passa a ser doador. Isso é judaico. Por isso o casamento no judaísmo é um mandamento divino. Porque o homem não consegue sozinho aprender a doar. Ele aprende com a mulher. Ele aprende com a mulher dele. Não tem jeito. Então, nós não temos os grandes tempos, ou nos pequenos tempos, não importa o tamanho dele, nós não vamos rezar para o Deus da resposta. Nós vamos rezar para o Deus de Israel, Deus da humanidade, que sim quer uma intervenção. Agora, qual é a intervenção? Via mulher, que o homem diminua, retire o mal moral da história. O mal moral é produzido por nós. Esse pode ser retirado por nós. O outro, nós podemos pedir para Deus merecimento, etc., seja pela cura vindo da medicina, seja pelo quadro de melhoria do paciente, enfim, descoberta do remédio, da própria natureza, enfim, o que for. Nós, seja pelas construções de elásticos do Japão para lidar com o terremoto, nós temos capacidade de lidar com o mal. E temos capacidade de tirar ele da nossa frente. O mal moral, Deus pergunta para nós onde nós estamos. Isso, do ponto de vista do táxi, para mim me parece claro. Que é responsabilidade do homem a retirada do mal moral da história. É ele que tem que fazer isso. Né? Ficar sentado esperando Deus fazer essa intervenção, não. Agora, a gente trouxe aqui um sobrevivente de guerra que passou por coisas muito difíceis. Deus. Ele quase morreu 12 vezes em campos de concentração da Hungria. Eu perguntei na volta, quando eu dei carona para ele, desse livro do Berkowitz, Fé depois do Holocausto. Eu falei, o senhor tinha fé depois do Holocausto? Você teve fé? Ele falou, isso aí não sei, porque muitos de nós morremos gritando Shema, Israel, ou isso, né? Então, essas pessoas que estavam morrendo, e pedindo a intervenção de Deus, por favor, Deus, intervenha, né? Então, os motivos desse livrinho aqui. Então, muita gente conseguiu ter fé depois do Holocausto. Por tudo que passou, conseguiu readquirir a fé e foi embora. Muita gente desistiu também. Muita gente desistiu. Esse senhor que vem aqui, Júlio Gaga, falou de alguns amigos dele, que passaram por campo de concentração, que acreditavam em religião, e depois pararam e levaram uma vida normal depois que... Está normal, jogando tênis, criando filhos, casamento, tal, com aspecto judaico, mas já sem a formação religiosa. Né? Então, esse livro, Fé Depois, Fé Antes, é uma coisa assim, sabe, o ser humano é bastante assim, essa coisa existencial, né? Só quem passou por esse tipo de sofrimento é que pode determinar alguma coisa, porque nós aqui sentadinhos na cadeira aqui,
Não dá para a gente tomar uma posição por quem passou lá dentro. Por mais que a gente traga alguém aqui para falar, é só aquela pessoa que sofreu. Não podemos sofrer pelo sofrimento do outro, podemos ficar com pena, dar uma força, essa é uma coisa interessante no judaísmo, não, essa coisa de sobrevivência. Como para Israel, escreveram memórias, né? Uns voltavam a ser religiosos de maneira geral, outros não. Não tenho mais diálogo com o povo. Perfeito? Enfim, uma reflexãozinha que eu faço. Não, a questão da sobrevivência é um capítulo por si só. Né? Para mim, isso aí é uma questão outra, né? Extremamente traumático, né? É muito bom. Porque eu conheci casos assim de rabinos deixando o rabinato em Auschwitz, assim, naquele momento. Deixaram. Eu ouvi falar, não sei se isso é verdade, mas eu ouvi falar isso aí, assim, discussões de leitura, assim, sobre o assunto. Né? Eu achei até estranho isso, por causa exatamente da perda da fé mesmo, assim, diante daqueles horrores, né, que presenciou e tal. Então, eu acho que é uma coisa que foge um pouco do rabino, que é um estudioso, que é um intelectual, né? Eu acho que ele não tem uma força maior, um poder maior, a não ser aquilo que ele acumulou através da leitura, da análise. Então fica um negócio meio complicado. Enfim, é um capítulo difícil mesmo, sobrevivência. O profeta. Você me diz o tempo, hein? Eu estou aqui meio. Eu já estou terminando. A sua parte, teoricamente, mais uns 15 minutos. O profeta Ezequiel. Não, o profeta Jeremias, desculpa. O mesmo profeta. Capítulo 31. Versículo 28. Fala um texto muito difícil. Muito difícil. Os pais comeram uvas ácidas, mas os dentes dos filhos é que foram estragados. Que versículo, diz o profeta. Cada um morrerá por seu pecado. Aquele que comer uvas ácidas terá seus próprios dentes estragados. O profeta Jeremias começa a falar de um tema complicado, que é castigo-recompensa na história. E ele começa a dizer que esse item é muito complicado. E por isso que eu não cito, eu Jeremias já o distanciou. Porque a justiça, se fosse pensar em castigo, teria que castigar o pecador, não o inocente. Então, aquele que comeu a uva ácida, que fique com dente. Mas quando você vê o mal moral, dissipando o mal em pessoas inocentes, pessoas justas, pessoas devotas, de todos os tipos. Aliás, não se distingue ninguém, então não é consequência de castigo. Não é. O mal moral, nos olhos judaicos, se a gente puder fazer uma síntese, ele tem um objetivo. É o objetivo de refletir a história do Caim e Abel. Cadê o seu irmão? O que você faz? O que você fizer? A voz dele eu estou ouvindo. O sangue dele está clamando aqui, ó. Desde a criação do homem,
colocado nele livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, dali nasce a possibilidade do mal moral. Mas ali também nasce a possibilidade do bem moral. Então, é como se Deus estivesse falando para nós, vocês querem eliminar com isso? Elimine. Então, eu entrei aqui, havia uma discussão, né? A título de introdução, se melhorou ou piorou depois. O ser humano melhorou, piorou depois de algo. Essa é a pergunta. Melhorou ou piorou depois de Roma? Melhorou ou piorou depois da Inquisição? E eu sinto, fazendo uma análise histórica, que é só de ideia, parecendo qual é o nome do exame lá do coração? Mas é ficar jogando. E depois que vem o mal moral, parece que a gente ficou um pouco sensibilizado, aí cria, né, a ONU, né, lá atrás cria Declaração dos Direitos Humanos, aí depois passa um tempinho, cai tudo de novo, aí depois vem, aí sobe, aí depois desce. Essa instabilidade do homem, produto do seu próprio livre-arbítrio, produto dos seus próprios instintos, do poder. O poder é um instinto, né? Quem vai mandar, quem não vai. O poder leva a ganância e por aí vai. Eu sabia que você não vai estudar muito, seja rápido no poder. Seja rápido. O que quer que seja rápido no poder? Não quer. Não, porque o poder corrompe. O poder corrompe. Falou dessa frase. Seja rápido no poder. O poder corrompe. Não tem coisa mais interessante que a gente viveu na mídia, né? E o juiz do Supremo Tribunal Federal, quando chega lá o sessão, tem que sair com foto. Não pode ficar com o juizado na mão o tempo todo. Mas tem que sair. Mas ele é belíssimo. Não é melhor sair achando que ele é muito bom? Porque depois não tem como tirá-lo, né? Não tem como tirar mais. Né? Não tem mais como tirar. Então, o poder temporário é excelente. O poder permanente é complicado. Pode não interromper. O senhor acha que a gente está numa fase boa? Ou está medial de baixa? Está negativo ou está positivo? Assim, atualmente falando, assim, pensando na Idade Média, pensando na invasão do mar, no Holocausto, aí hoje, assim, como é que o senhor julga assim, que a gente está? Assim, que a humanidade está, assim, dizer, com as cobranças, o conhecimento aconteceu um negócio há um minuto atrás, o já está sabendo, já está criticando, já está questionando, já tem lá ajudar, né? Eu acho que a humanidade, de uma forma geral, melhorou muito. O que não mudou em nada são os grandes líderes. Os grandes líderes continuam com a doença do poder, da doença, né, dos instintos, né, produzindo mal, produzindo o que é amoral, a torta direita, e confundindo a humanidade. Nós estamos hoje vivendo um problema sério de crise de grandes líderes. Nós não temos grandes líderes para dar o exemplo. E o exemplo, às vezes, está vindo da insatisfação da própria humanidade. A própria coletividade já não está aguentando mais que isso. Está descrédito, não é possível. Mas a gente acho que tem um controle muito maior sobre esses líderes do que os anteriores. Por isso que a humanidade está melhor. Ele me perguntou, a humanidade está melhor. Tá. Os líderes existem, só que eles estão sendo vigiados. Mais vigiados. Estou de acordo. Mas então é assim, que eu vi a discussão, né? Exatamente. Cada um tinha. Eu acho que assim, em termos de grandes líderes não mudou nada. Em termos de humanidade melhoramos muito. Eu acho que hoje é completamente diferente a rua. A rua ela é muito mais consciente. A rua é mais consciente. E faz de melhorar, mas é muito mais consciente. Você tem hoje
status quo moral muito mais avançado que os períodos anteriores. E eu quero terminar, então. Eu acho que tem uma pergunta da... Ah, perdão. Enquanto existe ser humano, como você falou, dos grandes líderes que não são grandes líderes, são líderes, não são líderes, né? Quando houver ser humano, há uma moral. Sim, cabe a nós, lógico. Estou de acordo. Perfeito, estou de acordo. Porque não é só matança não é direito à consciência no mundo inteiro, na Terra, se eu for dizer no Oriente Médio, vai ter mulher que nasce com miséria, pobreza, outros. Não, estou de acordo. Mas não começar com intervenção, falou que não acredita e tal. Às vezes quando tem intervenção, a gente não sabe dizer. Não, mas assim, não estou. Se há uma intervenção divina, a gente não sabe. Você não vai saber. Eu vou atravessar a rua, tem que estar congelado. A intervenção divina faz eu parar para fazer o celular. Entendeu? Uma coisa simples, mas. Se a pergunta está predestinada, E aí vai saber. Destination. A cura do câncer, do AIDS, uma coisa assim. Pode ter a intervenção divina, nunca vai saber. Não, mas a intervenção divina, ela será feita através do homem ou da mulher. Então tem, a gente não sabe. Verdade. Não, eu acho que a gente detalhe. Nós temos um mundo para isso. Nós temos um mundo para fazer essa intervenção. Ué, em nome dele. A partir do momento que eu vou doar de mim por Deus, eu já estou dando uma intervenção divina. Cada um dos presentes, né, tem uma faísca divina, tem uma alma, não é verdade? Então, quando alguém na medicina, alguém na psicologia, alguém na ciência social, qualquer ramo de conhecimento, faz o bem ao outro, ele está, na verdade, em nome de Deus, que ele carrega dentro dele a alma divina, fazendo a intervenção de Deus. Agora, ele passa uma intervenção divina, usando o livre-arbítrio do lado oposto, tirando Deus. E aí ele pergunta o que você fez. Não, o que está fazendo? Então, a intervenção que você diz, ela precisa ser compreendida nesse ponto, né? Da doação. Porque muita gente espera a intervenção divina assim, que é um milagre sobrenatural. Tem uma nuvem, alguém que está ali na nuvem. Mas imagina uma coisa de cinema, né? Tem mais uma. Eu sei que a grande maioria das pessoas, elas estão voltadas para o bem. Mas eu acho que o mal, em poucas pessoas, é tipo bem organizado. Né? Eu acho que a organização dele é maior. O dono é mais organizado. Por isso que acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, por quê? Por que é? Eu fico pensando, vou emprestar. Mas que ele está pensando bem, viu? Eu vou emprestar lá da área de licitação onde eu atuo profissionalmente. Né? Você já viu alguém fazer bagunça sozinho? É tudo armado. Então, por exemplo, no mundo da escola, você já viu um roubo de prova? Roubo? Você já viu um aluno na prova? É tipo uma armação. Um grupo. Máfia infantil. Fraude. Não deixa a criança agora, jovem. Fraude. Por que é? E às vezes, para fazer o bem, né, nós não acreditamos que podemos fazer também uma quadrilha do bem. Só acha que vai fazer quadrilha do mal, entendeu? Mas do bem não é família. Pois é, mas eu estou querendo usar o termo que eles usam para o mal. Por quê? Por que isso? Então isso aí, que você está falando, e muito bem disso, é uma falta de confiança que nós temos em nós mesmos. Nós não acreditamos em nós mesmos. Eles estão esperando. Da mesma forma que a gente quer perguntar onde está Deus no local de botar Deus no banco do céu, a gente quer botar Deus também do avesso, faz alguma coisa aí, porque não faz. Não. Escuta, ele está esperando que a gente se mobilize para. E geralmente você só vai ver isso quando vem um mal metafísico ou sobrenatural. Aí você vai ver campanhas de solidariedade que emociona qualquer um. Não, terremoto não sei aonde, aí todo mundo vai, tira a roupa,
guarda-roupa tudo, entrega roupa para ele, fazem cama, doam cobertor e tal. Por que precisou esperar o terremoto para fazer essa união do bem? Não podia ter feito antes. Por que não faz? Porque não se confia. Para fazer independente desse bem, uma coisa que eu fiquei muito chocada quando eu as pessoas indo lá para roubar os cofres, roubar relógio, roubar isso. Acho que é. Mas não A última pergunta. Pois não. Só pegando um pouco sobre o gancho dela, eu rapidamente mesmo, acho que o Rabino vai me responder só também. É muito mais fácil, eu entendo assim, é muito mais fácil um indivíduo mau contaminar os indivíduos demais do que um indivíduo bom contaminar os demais. Isso é uma coisa que eu observo, que é mais fácil você contaminar, é quase que um enxame rápido você contaminar. É assim, vou dizer por quê. O mal Está dentro de nós, guardadinho de esperança. só que tem o bem também. Existe, a psicologia chama de uma forma e o misticidade chama de outra. Mas aqui é só uma nomenclatura diferente, os dois vão à mão. A psicologia chama de inteligência moral. E o misticismo judaico fala de alma intelectiva. Quando você vai fazer uma coisa errada, no fundo você tem consciência pesada. No fundo, a pessoa. Então, para ele ficar com menos consciência pesada, ele precisa de mais gente. Porque a defesa dele vai ser quem não estava sozinho. Mas e por que é tão fácil contaminar os demais? Por causa da tentação. Através da propaganda, por exemplo. Tentação do poder, tentação da O nazismo foi isso. Era uma ideia meio mal ajambrada, mas que começou a contaminar até intelectuais alemães. Que o esforço Grandes intelectuais, grandes filósofos entraram numa coisa baixo astral. O senhor vê, os rabinos, os pastores, Mas eu queria falar eles sobre têm uma dificuldade de trazer gente para eles, assim, uma dificuldade, assim, né? Fala horas, dias, anos. Aí um cara ruim, ele consegue pegar assim rapidamente Entendi, um monte, entendi. trazer para si. O mal se expande mais É rápido. uma coisa que eu observo isso. E é uma coisa que é assim, é uma coisa que se arrasta na vida. A outra. Reginaldo. É uma pergunta meio assim. Por exemplo, se nós olhássemos para essa situação de onde estava Deus, né? E pensássemos que se ele fosse o causador de tudo isso, por uma forma Deus didática. queria que houvesse o holocausto. Porque ó, no caso de Jó, no começo a gente vê que ele exalta Jó, né? E no final fala que Jó é restituído de todo o mal que Deus havia lhe causado. Então Deus, né, no caso, permitiu que isso aconteça. Então, Nabucodonosor entrou, destruiu tudo, com permissão de Deus. No petizado antes, Deus processa. A filha vem e destrói tudo. Permissão de Deus. Por quê? Deus permite por quê? Para ensinar o povo. Desviou, queimou, pecou. Como ensinamento. Como o Holocausto é um evento pós-Bíblia, Deus não estaria trabalhando ainda com o seu povo para tentar ensinar alguma coisa? E Deus ocasionou o holocausto para mostrar ao seu povo as coisas. Ensinamento pelo sacrifício, é isso? É porque em Isaías está escrito que o Senhor faz o bem e cria o mal. Se eu olhar para os atributos de Deus, onipotência, onipresença e todos, esse mal, Foi Deus não. Muito bem colocado. Se Deus fez o mal moral, então não temos que julgar os nazistas. boa. Uma coisa é onde estava Deus no holocausto e dizer que estava lá. Outra coisa é dizer que ele produziu. Porque se ele produziu, então o Hitler não fez nada. Eu cumpri o que Deus mandou fazer. Ele foi um instrumento. Ele podia chegar lá no julgamento de Nuremberg, né? Ele podia sentar lá e falar assim, ó, Deus, qualquer um deles, né? Qualquer um, Eichmann podia chegar lá e falar, eu recebi uma missão que
estão reclamando com Deus, pois traz Deus aqui, julguem ele. Então, por isso, eu fui, no meu raciocínio, tratar aqui, mal moral, claro que Deus está, claro que Deus não interveio, está claro isso. Não podemos dizer que não houve um merecimento como uma intervenção lá. Mas quem produziu o mal moral e quem produz e continuará produzindo, se nós não tomarmos a consciência que nós somos seres divinos e a intervenção de Deus na história depende de nós, então, a produção do mal, aí nós temos que falar do mal físico, temos que falar do mal sobrenatural, que vem, que não era um item para a gente expandir o grupo. Então a gente queria expandir o mal moral. O Holocausto é um exemplo típico de mal moral, produzido pelo homem, e Deus onde está? Deus está lá, está assistindo tudo. E está perguntando do homem, como perguntou ali no Caim e Abel. Comecei no Caim e Abel e termino lá no Caim e Abel. Tá? Eu queria terminar com uma passagem talmúdica, eu não queria que vocês ficassem lembrando que o Rabino Sami veio aqui para falar sobre o Holocausto. Eu queria falar de outra coisa, né? Falar de outra coisa. Você não falou sobre o Holocausto? Não, mas é uma coisa minha. Mas fale. Rabino, não seria a pergunta perfeita, não seria onde estavam as pessoas de bem que deixaram fazer feliz? Boa pergunta. É isso mesmo. Boa pergunta. Muito bem. Sintetizou bem. Eu tirava até o bem. Mas falar as pessoas que a princípio todas são de bem. A princípio. Em tese, todas são de bem. A última vez. Seu nome? Simon. Pergunta, o mal moral equivale o extra arará? O extra arará? Não. Yeterará, em hebraico, é uma terminologia que dá um mau instinto. A má inclinação, o mau instinto. O mau instinto, ele só será mal se não tiver uma ação educativa nele. O que é o Yeterará? Vou dar um exemplo. Estou com sede. Então eu posso pegar essa garrafa de água que não me pertence. Aí o professor Davi vem e fala, desculpa, essa água é minha. Eu estou perguntando, essa água é para mim? Posso pegar. Tá bom. Um pouquinho. Né? O Yeterará é o seguinte, estou com sede. Não quero saber de quem pertence a água, porque afinal de contas eu estou com sede. Isso é errado. Isso é mal. Satisfazer uma necessidade minha desta forma é mal. É ruim. Agora, se eu estou com sede, isso é um instinto, uma força de instinto. Que bom que você tem, nós temos a força de instinto, porque ela ajuda a gente a se cuidar. Na verdade, pelo fato de eu sentir sede, eu estou entendendo que preciso hidratar meu corpo. Alguma questão aí, precisa ou fome. Né? Só que eu não posso, porque eu tenho fome, assaltar a cantina da universidade. Entende? Mas não, peraí, assim também não. Então, curar é relativo se você não vê uma ação educativa. Tudo que é instinto, então o homem tem instinto pela mulher. Agora não vai sair na rua pela mulher, não. Entendeu? Não, judaicamente falando, né? Judaicamente falando, não. Ele casa e tem a mulher dele e ponto final. É isso aí. Né? Se é por instinto, está dizendo, não, mas não, aí ele vira mal. Entende? Então o instinto por si só, ele depende da ação educativa. Na ausência, ele se torna mal. O mal moral pode ser produto de um instinto que teve ausência de uma ação educativa. É isso. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Eu queria terminar, agora tudo Agora ninguém mais está certo. não, agora, é como se eu deletasse tudo, começar tudo de novo. Agora me chamo Rabino Santos, nasci no Rio de Janeiro, cresci em Jerusalém. E. Vamos pegar essa parte do Rio de Janeiro, tá vendo? Não fica bem no seu currículo no Rio de Janeiro, né? Não, eu sempre achei que tinha uma diferença mesmo, do Rio de Janeiro e o Brasil.
Eu queria deixar uma mensagem judaica do grande rabino que sobreviveu ao Holocausto. O nome dele é o Levi de Matzot. Ele diz o seguinte: 3 coisas nós aprendemos de uma criança. E não aprender, toda vez que olhar uma criança, aprender com ela. A criança nunca para. Nós não podemos parar. Nem nos estudos, nem nas atitudes, nem nas ações. Temos que continuar. Ser incansável. Como a criança. Não para. 2. Segunda coisa que aprende uma criança. A criança não sempre está feliz. Nós temos que estar felizes com o que nós temos. Aprender com a criança. Não reclamar da vida, não estar insatisfeito. Porque isso traz energias negativas. E a produção do vídeo está muito eficaz. Terceira coisa que eu aprendo com uma criança é que quando sente falta de uma coisa, grita logo papai, mamãe. Então quando a gente sentir falta, você reza para Deus, fala: Deus, estou sentindo falta disso. Era isso que eu queria deixar em nome das crianças. E eu dou mais uma vez obrigado por tudo. Espero que eu tenha contribuído aí de raciocinar algumas coisas, refletir, enfim. Espero ter contribuído com você. É um prazer. Eu acho que vale a pena a gente. Acho que esse final aí sobre criança, assim, realmente espetacular. Assim. Eu também só queria dizer uma frase pequenininha aqui. Óculos. Não, Sabrina, vamos essas coisas, né? O milagre da leitura. Isso é um livro que é um achado. Alguém escreveu numa parede num dos guetos que foi achado, no gueto da cidade de Colônia, durante a guerra, estava escrito assim. É também uma frase curta. Creio no sol, está escrito em isso. Creio no sol mesmo que ele não brilhe. Creio no amor mesmo que não o sinta. Creio em Deus mesmo quando ele se cala. De alguma maneira também é um correto, pessoal? Eu vou dar esse livro para vocês na próxima aula. Essa frase está junto aqui. Isso foi achado no manuscrito. Creia no sol mesmo que ele não brilhe. Creia no amor mesmo que não sinta. E creia em Deus mesmo quando ele se cala. Então, com essa aula de hoje, eu acho que a gente termina um ciclo, que a gente foi desde o academismo, desde a história de Hitler, desde a história do antissemitismo na velha Europa, até a gente chegar, sabe, arredondar essa coisa toda com a presença do Rabino Suzane, que realmente falou muito profundamente coisas assim, judaicas e universais, de uma maneira assim, que eu senti, mexeu aí com as cabecinhas dos senhores e das senhoras aí. Eu queria agradecer realmente, profundamente pela presença dele, que largou a escola dele, tem quantos alunos lá? 580. Largou 580 filhotes, cadê meu pai? E nós jogamos o pai do filhote, pai pedagógico, para dar uma aula aqui para a gente, e realmente aprofundar muito isso aí. Eu queria distribuir também algumas coisas de avaliação que vocês têm que tirar na próxima aula, que é a aula final, e aí a gente termina o curso. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Tá bom, bom prazer. Pessoal, vem aqui, você tem esse relatório. Pode ser legal hoje, pode ser. Obrigado. Pode deixar aqui. Pessoal, se nós vem que aquele estudo do ano que vem, está pedindo para vocês entrarem em contato com ele, para gravar aquele vídeo, ok? Então, semana que vem, a última aula, dia 3 de dezembro. Tá bom? Obrigado. Pode ser, se quiser pedir agora, pode. A gente está por aí. Deve estar por aí. Alguém viu a lista? Tem um e-mail daquele professor Silvio da. Tem. Que eu fui mandar e voltou porque eu anotei errado, entendeu? É verdade, você não está.
Ele voltou porque estava errado. Você está falando daquele do local, como é que ele vai dar, né? É aquele banco. É Band? B-A-N-D, tá. @gmail.com. Silvio é sim normal, né? Ah, é Band com D? É, com D. Ah, tá. É com... Não, porque eu falo que é Band. Ah, Você colocou você falou... Ah, tá. Foi... Na verdade eu tinha entendido L. É Band. Ah, é Band, não é Band mesmo. É Band. É Band mesmo. Ah, sim, é. Só tinha notado Você Band. anotou aqui o telefone? É, o telefone 3875-2374, né? Silvio, @gmail. Beleza, .com. Tranquilo. Obrigado, viu? Aí como é que ele vai trazer Ah, sim, mas mandando porque assim, mandando aí ele vai saber, aí vai ele vai mandar pra cá, vai mandar.